Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja a envolver os nossos corações. Hoje nós vamos conversar acerca de uma mensagem que eu trouxe. Ela está nesse livro aqui, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. E fica já como sugestão a leitura desse livro, que tem mensagens assim maravilhosas. E a mensagem que nós vamos refletir tem o nome de Você é o seu remédio. E eu peço a licença para fazer a leitura da mensagem. Ela diz assim: você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e desprezo, e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em formas de doenças das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como um elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você, de nós, invertermos a polaridade negativa que se estabeleceu em nossa vida por conta das escolhas que temos feito até agora. Vamos mudar o botão da sintonia. Vamos mudar o botão da sintonia. O amor não é material. É um sentimento que se converte na mais poderosa energia da vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. Quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença, restabelecendo a saúde e o bem-estar. Se nós procuramos o médico Jesus, convencemos-nos então que ele não tem outra receita a nos dar. Jesus não quer apenas nos tratar, remediar as nossas dores, para que possamos continuar a ser a pessoa que éramos antes de adoecer. O médico Jesus deseja nos curar, para que possamos então experimentar uma vida muito mais feliz e compensadora. Creiamos que nós somos o nosso remédio, ou também somos o nosso próprio veneno. Nós somos o nosso bem e o nosso mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder de neutralizar a doença. A cura é o processo do regressar ao seu estado natural, à sua essência divina, na qual o amor e a alegria representem o seu jeito saudável de viver. É como regressar à infância. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual mediante a assimilação do brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Creia que você é a luz de Deus, que nós somos as luzes de Deus, criaturas dotadas de todos os recursos necessários de uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento deixamos a nossa luz apagar e a negatividade então escureceu nosso caminho. A enfermidade é um quarto escuro. Ponhamos a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Temos de recuperar nosso entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a saúde voltará a brilhar para nós. Essa luz já existe dentro de cada um de nós e pertence a nós mesmos por herança divina. Vamos acendê-la?
Vamos? Creia que você mesmo é seu remédio, o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem e o seu mal. Ou seja, nós, né? Então, meus irmãos, eu trago essa mensagem para que a gente possa refletir alguns pontos que ela traz muito importante. Primeiro, ali iniciando, falando sobre esses sentimentos que ainda é muito latente dentro de nós. A raiva, o ressentimento, a mágoa, a culpa, são sentimentos que nos paralisam. Nós não vamos conseguir caminhar adiante se sucumbirmos a esses sentimentos. Aquela pessoa que nos magoou, que nos causou algum tipo de tristeza, ela, meus irmãos, vai seguir em frente. Ela vai seguir em frente. E daqui a 10, 15 anos você vai encontrar com ela e vai ver que a vida dela andou. Mas se nós continuarmos apegados à culpa, à mágoa, o ressentimento, o ódio, o orgulho, a raiva, nós não vamos caminhar. Nós vamos ficar estagnados, porque são sentimentos tão pesados, meus irmãos, que eles não permitem que nós saiamos do lugar. Então, a primeira coisa, nós temos que começar a enxergar esse padrão de vibração que nós estabelecemos na nossa vida. Porque o que acontece é que o padrão negativo, a vibração negativa, ela é um quadro costumeiro. Nós podemos entrar nesse padrão, e muitas vezes entramos, a maioria de nós, em algum momento, e muitos de nós gostamos e ficamos ali. E é muito difícil sair. Então, a primeira coisa que nós devemos de fazer é um reconhecimento. E é aí que entra o autoconhecimento. Porque quando ele diz ali, e aí a gente passa para essa parte, porque ela faz todo sentido, porque a gente está falando agora, que nós temos de assimilar o brilho a vossa luz. E aí em Mateus, nós temos assim, o trecho: de tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Lá em Mateus. Então, quando ele diz fazer brilhar a vossa luz, que é a nossa luz, é apagar as nossas imperfeições, é refletir em nossa vida, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos equívocos, os nossos sentimentos, as vibrações que nós temos emanado. A luz pura de Cristo. Nós temos que ter a consciência de que somos a luz pura de Cristo. Que somos os irmãos de Jesus. Não temos de ser os mensageiros de Jesus. Nós temos de ser a própria mensagem viva do Cristo. Não temos de levar a mensagem dele. Temos de ser a própria mensagem viva do Mestre. Então, brilhar a vossa luz é deixar emanar de nós a luz pura do Cristo. É chegar àquela condição que Paulo nos fala, que já não sou eu quem vivo, mas assim o Cristo. Já não sou eu quem vive em mim, é o Cristo que vive dentro de mim. Então nós precisamos chegar a esse ponto de que Paulo nos fala. Só que para chegar a essa condição é difícil. Nós vamos ter que trilhar um caminho tortuoso, de obstáculos. E esse caminho, então, ele começa no processo do autoconhecimento. Muito hoje em dia se fala do autoconhecimento. Terapias, psicólogas, né? A psicologia em geral fala de autoconhecimento. É uma palavra que está muito na moda. Mas a doutrina espírita e o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, já falava de autoconhecimento. E nós precisamos fazer essas compreensões para entender que muito do agora já foi falado.
Antes, muito antes. Jesus, há 2000 anos atrás, já nos falava do autoconhecimento. Já nos dizia que isso era um ponto muito importante para o nosso processo de evolução. Porém, nós não conseguimos absorver isso naquele momento. Mas o Mestre nos falou. E a doutrina espírita, com Allan Kardec, através das orientações dos espíritos, nos fala. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 919, ali na parte do conhecimento de si mesmo, ele diz assim, Kardec faz a pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E eles respondem então à espiritualidade. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Então a doutrina espírita também já traz essa compreensão do autoconhecimento. E nós precisamos nos conhecer, meus irmãos. Mas não é para a gente fazer essas reflexões, buscar o nosso autoconhecimento para ficar nos punindo, para ficar nos maltratando, porque nós vamos enxergar muita coisa ruim. Nós vamos enxergar muita coisa ruim se a gente fizer todo esse processo de autoconhecimento. Mas esse não é o objetivo. O objetivo não é olhar para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições, com um olhar de punição, de julgamento. O objetivo é acolher esses sentimentos ainda, sentimentos ruins, né? Difíceis de lidar, é abraçá-los com amor. Porque o que vai fazer nós nos modificarmos acerca desses sentimentos que não são bons é o amor. Nós vamos precisar trabalhar o alto amor para conosco e para o nosso próximo, para que possamos então ir modificando esse quadro vibracional negativo que nós mesmos construímos. Porque diz na mensagem aqui, e se fala muito dentro da doutrina espírita, que nós estabelecemos esse quadro através dos nossos equívocos, das nossas imperfeições, do materialismo que ainda é tão latente dentro de nós. Nós vamos construindo esses quadros. Quando nós esquecemos lá do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos esquecendo do alicerce que nos ampara, que é o amor. Nós só venceremos, meus irmãos, nós só alcançaremos a nossa plenitude espiritual quando nós começarmos a nos desenvolvermos através do amor. Tanto que na mensagem aqui diz que o amor, a compaixão, a doação, a bondade, o perdão, a alegria, eles elevam a nossa frequência ao ponto mais alto. É quando nós conseguimos nos reestabelecer a nossa saúde e o nosso bem-estar. Porque a caridade, o amor, o perdão, a benevolência, a indulgência, a misericórdia, eles nos elevam e eles fazem com que a gente chegue a um ponto de alta vibração máxima. Então é esse olhar que nós temos que ter. Quando nós fazemos a prática do autoconhecimento, nós não temos de realizar essa prática já achando 1000 defeitos em nós e nos punindo. Nós vamos achar nossos equívocos, nossas dificuldades de caráter, enfim. Mas nós não temos de usar isso como uma punição. E nem tratar isso como aquele jeito Gabriela de ser. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim e vou ficar assim. Isso é um grande equívoco. A doutrina dos espíritos nos diz que nós temos que a todo momento nos renovar. E quando nós passamos a nos reconhecer, quando nós fazemos esse exercício do autoconhecimento,
nós vamos nos enxergar. E de princípio isso pode doer. E certamente vai doer. Vai nos causar dor, tristeza. Quando a gente se olha no espelho e diz, nossa, eu sou assim mesmo. Eu sou essa pessoa egoísta. Eu sou essa pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor. Eu sou. Mas isso não vai me definir. Não é isso que vai me definir. O que vai me definir é o que eu quero me tornar. O que vai nos definir é o que nós queremos nos tornar. E a trajetória que nós vamos caminhar, que nós vamos percorrer para nos tornar quem a gente quer. Porque nós queremos dentro de nós, sim, ser generosos, ser caridosos, ser bondosos. Porque até aquela pior pessoa que a gente considera assassino e enfim, aquele irmão que não despertou para nada ainda assim, meus irmãos, ele traz consigo esse germe que Deus plantou em cada um de nós. Ele traz sim essa vontade de mudar. Talvez não tenha despertado, mas ele tem sim plantado dentro de si esse germe, essa vontade. Porque até a pior criatura, ele é o amor de alguém, ama alguém. E só temos que deixar aflorar. Só temos que deixar que brilhe a vossa luz, a nossa luz. Que é nos abrirmos para essa imensidão de amor que nós temos dentro de nós. Mas nós acabamos sucumbindo quando nos entregamos ao materialismo, quando nos entregamos ao egoísmo, quando não procuramos fazer o exercício de modificar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, porque nada nos impede. Como diz na mensagem, nós somos o nosso bem e o nosso mal. Nós nos adoecemos e nós nos curamos. Nós temos essa capacidade. Jesus disse: vós sois deuses, vós sois luzes, e podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Palavras do Mestre. Mas nós acabamos não ouvindo aquela voz interior que nós temos, porque estamos ligados diretamente ao materialismo. E aí nós não estamos fazendo uma crítica ao materialismo. Nós sabemos que estamos no mundo da matéria. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Então nós temos de usufruir das coisas do mundo material. O que acontece é que nós nos importamos apenas com as coisas do mundo material. E é aí que nós pecamos. É aí o nosso erro. Temos sim de viver as coisas do mundo da matéria, usufruir das coisas do mundo da matéria, mas sempre lembrando que isso não é o essencial, que a nossa essência é espiritual, que somos seres espirituais. E nesse momento vivemos essa experiência na matéria. Mas quando voltarmos à casa do Pai, nós não levaremos nada, irmãos. Apenas os processos em que nós submetemos o nosso espírito às mudanças, ao amor que dedicamos, à reforma íntima que nós nos propomos a fazer. Porque todos nós, antes de reencarnar, nós tomamos ali decisões, nós fizemos escolhas, nós aceitamos passar por certas coisas, mas quando chega aqui, nós esquecemos de tudo. E quando aquela voz interior, quando a nossa consciência quer nos lembrar, nós logo mudamos, nós vamos fazer outra coisa, porque não é assim, nós não queremos aceitar isso. Então, buscar o autoconhecimento, meus irmãos, é a primeira coisa de que nós precisamos fazer, que é reconhecer as nossas imperfeições e relembrando não como punição, e sim reconhecer para poder modificar.
porque nós não podemos mudar aquilo que nós não reconhecemos. Então, o primeiro ponto é reconhecer as nossas dificuldades, para poder partir, então, para o segundo ponto, que é, então, a mudança de atitude, a mudança de pensamento, a mudança do nosso espírito sobre a visão da vida. Lembrando que nós recebemos essa oportunidade divina de estarmos aqui no planeta, passando pelo que estamos passando nesse momento, que aos olhos da matéria é uma coisa horrível, é o fim do mundo. Mas para aqueles que têm olhos de ver, é uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade de melhora, de eu olhar o meu irmão que está sofrendo dores às vezes inimagináveis, com compaixão. É eu descobrir atributos dentro de mim que eu não conhecia. É dar chance para conhecer o outro, mesmo que eu não possa estar nesse momento ao lado dele. É essa busca e esse reconhecimento que nós temos de fazer. A doutrina espírita fala muito de mudança, de conscientização, da busca, da evolução do espírito, do progresso. E às vezes até escuto um e outro falar, nossa, mas só fala disso. Mas é que é a nossa essência, meus irmãos. É a nossa busca. Não tem outra coisa que nós venhamos a fazer nesse planeta se não é a busca pela nossa evolução. E talvez seja tão falado porque nós não compreendemos ainda que é isso. E os grandes missionários nos ensinam isso. Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, agora ainda conosco Divaldo Pereira Franco, Gandhi, ícones que vieram mostrar que sim, que o amor está sobre todas as coisas. Que o amor acaba com a guerra. Que o amor eleva as criaturas. Que a guerra não é com armas que se vence. É com amor. É com compaixão. É com fraternidade. Só que esse olhar, nós temos que começar a fazer conosco. A gente não se ama ainda. A gente não conseguiu se enxergar ainda como seres amados, criados por um Pai generoso, que enviou o seu Filho tão querido. E esse Filho, nosso irmão, nosso mestre, aceitou se diminuir, não porque ele precisava disso, mas é porque nós não aguentaríamos, não teríamos e não temos condições de estar com ele. Tamanha sua luz, nós não aguentaríamos. E esse ser todo amor que foi e é Jesus se apequenou para estar junto conosco, para falar de amor, para ser o amor enquanto esteve aqui e continua sendo, para nos demonstrar os valores, as virtudes, as coisas que nós devemos então eleger como primordiais na nossa vida. Por isso Jesus é reconhecido como um médico, como um professor, como um mestre, como um psicólogo, né? Existem tantos livros como esse, O Médico Jesus, Jesus o maior psicólogo que já existiu, Jesus o maior professor que já existiu. Porque ele veio e a sua vinda transformou o nosso planeta, antes, durante e após sua estadia na Terra. Jesus veio ao nosso planeta para nos elevar, de forma até mesmo sacrificial. Esse irmão esteve conosco para abrir nossos olhos. E nós não enxergamos Jesus com os nossos olhos da matéria. Nós precisamos enxergar Jesus
com os olhos do coração. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e de que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, meus irmãos, vamos seguir esse mestre. Vamos estudar as suas obras, a sua vida. Vamos buscar em Jesus nosso consolo, nossa luz, nosso amparo. Eu trago uma música porque, além de tudo isso que Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão, aquele amigo mais certo das horas incertas. E eu peço a licença para ler para vocês uma música de Roberto Carlos que se chama Amigo, que é exatamente o que Jesus é para cada um de nós, mesmo que nós não consigamos enxergá-lo dessa forma. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e de tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está ao meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você, Jesus, provou tantas vezes que é um grande guerreiro. E o seu coração, Jesus, é uma casa de portas abertas. Jesus é o amigo mais certo nas horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída. A sua palavra, Jesus, de força, de fé e de carinho, me dá a certeza que eu nunca estive sozinho. Você, Jesus, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo na sua chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Você, Jesus, é o amigo mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer, nós não precisamos dizer nada, Jesus. Tudo isso que eu lhe digo. Mas é muito bom saber que Jesus é o nosso amigo. Por isso, meus queridos irmãos, nesse caminho árduo que é a vida, nesse reconhecimento de nós mesmos que nós temos de fazer, todos sem distinção, que nos causa muita frustração, muita tristeza de nós mesmos por ver o quanto imperfeitos nós ainda somos e o quanto nós precisamos nos melhorar. Isso gera em nós até uma grande frustração, mas que nós tenhamos força nesse amigo mais certo das horas incertas, que é Jesus, que trilhou também e conhece todas as nossas dificuldades. Jesus conhece as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Ele também passou por isso até chegar ao estado de espírito puro. Por isso ele sabe dos nossos sofrimentos. E é por isso que ele se mostra esse amigo tão fiel, tão maravilhoso que ele é para com cada um de nós. Como diz a mensagem que nós iniciamos, de que nós somos os nossos próprios remédios, é porque nós temos as condições para modificarmos o quadro que nós nos encontramos. Nós podemos sim sair da estagnação espiritual que estamos. E mesmo que essa busca tenha choro, tenha lágrima, tenha dor, tenha sofrimento, nós não estamos sozinhos. Nós temos o nosso amigo, nosso mestre incomparável, nosso amigo de fé, nosso irmão camarada, nosso mestre Jesus.
Finalizando então com a mensagem, com a conclusão de que tudo de que nós necessitamos está dentro de nós, porque Jesus está dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. E por mais que essa busca seja difícil, ela é necessária. É um processo natural que todos nós precisamos passar em busca do nosso progresso e da nossa evolução espiritual. Por isso, não tenhamos medo, sigamos com coragem, sabedores de que Jesus está a nos carregar no colo se for necessário, quando nós acreditamos não conseguir mais caminhar. A gente tem que prosseguir de qualquer forma. E se Jesus perceber que nós não estamos conseguindo seguir adiante, Ele nos carrega no colo, mas Ele não nos deixa estagnado. Então, meus irmãos, vamos adiante, do jeito que for, como for, da maneira que for, mas sempre à frente, porque sozinho nós nunca estamos. O problema é que muitas vezes nós nos distanciamos de nós mesmos, nós nos abandonamos, nós nos deixamos de lado. E é preciso que nós nos resgatemos, que nós nos busquemos de volta, que a gente vá lá na nossa essência divina, através do autoconhecimento, que por mais que doa, por mais que seja difícil, é necessário que todos nós façamos essa busca. Porque a vida é feita de processos, e este é um processo que nós não vamos poder delegar a ninguém, que o dinheiro não compra, que é uma busca incessante nossa, e que se a gente ficar procrastinando, que é uma palavra também que está muito na moda hoje em dia, o procrastinar, a gente só vai alongar a dor, alongar o sofrimento, alongar a angústia, a ansiedade. No momento que nós chegamos ao ponto de reconhecer as nossas imperfeições e também as nossas virtudes, as nossas qualidades, nós conseguimos então abranger esse quadro e então trabalhar aonde nós necessitamos e expandir aquilo que nós temos de bom. Porque Jesus disse: brilhe a vossa luz. E a nossa luz está dentro de nós. Aceitemos o convite e deixemos brilhar a nossa luz. Um abraço fraterno, na certeza de que Jesus está a amparar os nossos corações. Fiquemos todos em paz e que assim seja.